Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Galera indo de casa, tudo certo? Beleza? Vamos lá para nossa última revisãozinha aí para federal, né? A gente tem hoje 3 aulas seguidas aí, né? Vamos ter uma overdose aqui, aqui. Vamos botar aqui, ó. É isso? Tá. Gente, bora lá. Seguinte, olha só. A gente está trabalhando aí, ó. A gente trabalhou aí nesse período de revisão com 3 linhas, né? Então a gente trabalhou na primeira semana geografia, trabalhamos na questões de geografia, urbanização, industrialização, demografia, enfim, né? Trabalhamos questões de geografia. Na segunda semana a gente trabalhou questões aleatórias, várias questões que entram aí, desde geopolítica, outras coisas, que entram em geografia com questão discursiva. E agora, essa semana, o que a gente vai trabalhar é Brasil. Então, vou dar uma geral zona de Brasil, coisa que a UFSC gosta de botar em prova aí as questões com o Brasil. E Santa Catarina. Tá? Vamos dar uma passada aí por questões de Santa Catarina para a prova. Então, basicamente, é esse o nosso processo de aula dessas semanas, combinando com essa semana agora, tá? Bom, Brasil, primeiro, então, ó, vamos trabalhar aqui com Brasil. Para começar a falar de Brasil, a primeira parte da aula de Brasil, e você já deve ter recebido isso pelos grupos, né? Então, já deve ter ido esse material para vocês aí pelos grupos. Revisa UFSC 3. A gente vai trabalhar, só botar lá na apresentação, por favor, para eu poder passar. Tadinha, né? Ó, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são os domínios morfoclimáticos. Por que eu trouxe domínios morfoclimáticos, tá? Porque domínio morfoclimático é uma forma de tu analisar o Brasil que é bem ampla. A UFSC gosta muito de colocar. Às vezes não tem uma questão única de domínio morfoclimático, mas tem dentro de questões os domínios lá dentro da prova, tá? Então por isso que eu trouxe eles. Primeira coisa é o seguinte: domínio morfoclimático foi criado por esse cara aqui, o Aziz Nassib Absaber, tá? Lá na década de 60, 70, ele começou a estudar e lançou esse livro aqui, ó, na década de 80, Os Domínios da Natureza do Brasil, onde ele fala dos redutos. Os redutos é o que vai dar base para esse domínio morfoclimático. O que é isso? Ele vai estudar do Brasil relevo, clima, hidrografia, vegetação, solo, enfim, todas as características físicas e vai organizar essas regiões. Então, são 6 domínios que ele criou: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Araucária e Campos. E as faixas de transição, que tem 3 faixas de transição importantes aí, tá? Então, a primeira é o Complexo do Pantanal, a segunda é a Mata dos Cocais, no meio norte, e a terceira é o Agreste, que normalmente não é importante, certo? Mas esse ano ela torna-se importante por quê? Porque tem um livrinho chamado São Bernardo, do Graciliano Ramos, onde a Fazenda São Bernardo se encontra em área de agreste nordestino. Então, pode estar aí uma questão falando de São Bernardo e do agreste nordestino, tá? Então, atentem-se aí, tá? Bom, hã? Nome do quê? Faz transição importantes é Pantanal, Mata de Cocais e Agreste, tá? As 3 importantes aí, tá? Bom, vamos lá. Para a gente fazer, eu trouxe o resumão dessa primeira parte para a gente não precisar perder muito tempo aqui, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é o seguinte: domínios amazônicos. Bom, o que eu tenho que lembrar? Eu trouxe um resumão aqui para você do que tu precisa lembrar de cada um. Domínio amazônico, norte do Brasil, mas lembra que a Amazônia, o domínio amazônico não é só norte, ele vai ter nordeste, ele vai ter um pedaço aí do centro-oeste, né? Também com domínio amazônico, tá? Paisagem vegetal coberta por floresta equatorial. Galera, você leu floresta equatorial, você vai lembrar do quê? Latifoliada, perene, densa, higrófila, biodiversa e heterogênea, certo?
6 coisas que tu vai lembrar, tá? Então, latifoliada, folhas grandes, higrófila, regime de chuva intenso, densa, uma floresta fechada, estratificada, uma floresta em vários níveis, né? É uma floresta heterogênea, tem muita diversidade, biodiversa, tem a maior biodiversidade continental, né, do planeta, e assim vai. Então, características dessa biodiversidade aí, tá? Forma um clima equatorial. Clima equatorial é outra coisa que eu vou lembrar na hora. Falou clima equatorial, eu vou lembrar 3 coisas. Chove muito, temperatura muito alta, baixa amplitude térmica, tá? Ou seja, não vai variar muito a temperatura, tá? Onde eu falei lá não, terça lá em Criciúma, o menino falou, ô professor, daí não varia muito. Daí não varia muito, tá? Não varia muito a temperatura, isso mesmo, tá? Então, ó, clima equatorial não tem muita variação. Então, baixa amplitude térmica, não vai variar muito, tá? Área de terras baixas, bom, relevo da Amazônia, tá? Tu vai ter planaltos residuais e uma depressão. Então, ela está numa área de depressão, tá? No meio dessa área de depressão, tu vai ter uma planície, que é a planície amazônica, tá? Então, uma planície amazônica, que é uma parte mais estreita. Então, são as terras baixas. Solo de baixa fertilidade. Por que baixa fertilidade? Porque chove muito. Chove muito, muita lixiviação. Essa relação tu tem que ter na tua cabeça, tá? Essa relação tu tem que estar guardada na tua cabeça. Lugar que chove muito, tem muita lixiviação, entra muita água do solo, vai fazer com que o solo torne-se mais profundo. Então, chove muito, solo mais profundo. Solo mais profundo, a parte superior do solo tem baixa fertilidade. Por quê? Porque a água infiltra, vai lá para baixo, fazendo com que o solo fique profundo e vai levando esses nutrientes embora. Tá? Então, eu vou fazer ali um processo de lixiviação, vou lavar esse solo e vou perder nutrientes. Isso acontece na Amazônia, isso acontece no Cerrado, né? Essas características. Então, essa relação é importante. Chove muito, solo profundo, baixa fertilidade, certo? Faz essa relação. O contrário também vale. Chove pouco. Se eu tenho um lugar que chove pouco, o solo é raso, porque eu tenho pouca água para fazer o solo aprofundar. Então ele é solo raso. Normalmente tem muito nutriente, porque como não tem água para tirar esses nutrientes aí, os nutrientes vão ficar na parte superior do solo, tá? Mas daí não tem água, tá? Então baixa fertilidade. Presença da maior bacia hidrográfica do planeta, bacia amazônica, quantidade de água enorme nessa região, tá? Segundo, Caatinga. Caatinga, vamos lá. Bom, Caatinga é o seguinte, cara, antes de falar de Caatinga, fica ligado numa coisa, tá? Da literatura indicada para a prova da Federal desse ano, a gente tem ali 1º de abril, que deve estar na prova de ciências humanas, com certeza, né? Deve aparecer aí. Na prova de geografia, eu acredito que deva aparecer. Tem 2 livros mais possíveis de aparecer. Um está muito na cara, né? Que é o Parque Industrial. Né? Muito na cara que tem a Parque Industrial. Por quê? Parque Industrial é aquele livro do Pagu, que vai falar aí sobre o processo de industrialização ali do Sudeste na década de 30. Era Vargas, né? Então, década de 30, a industrialização começando no Sudeste, tal, aqueles investimentos estatais. Então, vai ter ali os teares, que ela vai falar até, tem uma parte que fala, inclusive, dos teares, da relação de trabalho, né? Então, é um livro que traz bastante coisa ali para trabalhar. Pode entrar com industrialização, pode entrar com Era Vargas, pode entrar com a questão do trabalho e da mulher, pode entrar da questão da exploração do trabalho, pode entrar numa questão contestando ou contextualizando o capitalismo no Brasil. Então, uma série de coisas pode entrar aí com o Parque Industrial na geografia. Mas tem um segundo livro que é o São Bernardo. Tá? O São Bernardo, que vai falar na mesma época de um outro Brasil. De um outro Brasil. Tá? Então, eu tenho 2 livros que retratam a mesma época, década de 30, só que um urbano industrial e outro agrário colonialista nordestino do Agreste. Né? Então, a Fazenda São Bernardo. Então, 2 modelos de Brasil da mesma época, mas completamente diferentes, tá? Então, eu acredito que poderia vir tanto o parque industrial com uma questão envolvendo trabalho, capitalismo, mulher, exploração do trabalho e mesmo a industrialização da era Vargas, quanto uma questão falando dessas oligarquias agrárias nordestinas e ligando com o Agreste, falando dessa faixa de transição aí, tá? Então,
atentem-se lá. Pode botar uma questão falando, por exemplo, que o São Bernardo passa no sertão nordestino. Ele não passa, ele passa no Agreste de Pernambuco, tá? Então, é uma questão importante. Bom, olha aqui, ó. Caatinga. O domínio da Caatinga está no sertão do Nordeste. Agreste. Agreste nordestino. Eu já vou mostrar depois o... Mostro agora. Peraí, já volto lá, tá? Olha aqui, ó. Se tu voltar no mapa, lembra que o Nordeste, galera, ele é dividido em 4 partes, né? Então tu tem o Nordeste aqui, Zona da Mata, que é o domínio de mares de morro, então isso é verdinho aqui, né? Onde tem Mata Atlântica. O Agreste, que é uma faixa de transição entre a parte mais úmida, que é litoral, e a parte mais seca, que é o sertão. Então aqui tem o sertão, e aqui é o meio norte. No meio norte, onde eu vou ter a Mata dos Cocais, tá? Mata dos Cocais nordestina. Então, ó, Zona da Mata, Mata Atlântica, Agreste, faixa de transição, sertão, onde eu tenho a Caatinga, e meio norte, onde eu tenho a Mata dos Cocais, tá? Então, essa é a distribuição ali do Nordeste, tá? Então, essa é a condição. Caatinga, vamos lá. Caatinga, ela fica no sertão nordestino, então fica na área de sertão, mas também pega sudeste. Lembra que o norte de Minas também é domínio de Caatinga, tá? Então o norte de Minas Gerais também faz parte, tá? Outra coisa, presença de vegetação de Caatinga. Aqui, ó, vegetação, lembra, ó, xerófita, né? O que é uma vegetação xerófita ou xerófila? Às vezes aparece a prova, né? Então, xerófita ou xerófita é aquela vegetação que se desenvolveu em área com pouca água, é aquela que sobreviveu ao processo de seleção natural, sobrevivendo com pouca água durante o ano, tá? Então, é essa vegetação que tu tem ali, a xerófila ou a xerófita, tá? Domínio de clima semiárido. Semiárido é semiárido, ele não é árido, embora, fica ligado que é outra coisa que pode estar na prova esse ano, partes dessa região estão aparecendo com área de desertificação, né? O mapa Biomas detectou aí algumas regiões no Brasil, né, na área de sertão, onde o índice pluviométrico registrado no ano passado e esse ano foi menor que no Saara, né? Então a gente tem uma área aí que está promovendo o processo de desertificação já agora dentro do Brasil, tá? Então nessa região aí. Mas no contexto geral, o sertão ainda não é um deserto, ele é um semideserto. Então chove, mas chove pouco. Entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, chove pouco. O restante do ano não chove, tá? Então, para isso, como esse clima tem essa condição, eu vou ter rios intermitentes. O que são rios intermitentes? O UFSC adora falar de rios intermitentes, tá? O que são rios intermitentes? Rios que não correm o tempo todo, só tem água no período das chuvas, tá? Relevo. O relevo é depressão, a depressão sertaneja. Lembra, ó, depressão sertaneja, Marília Mendonça, né? Depressão sertaneja. Tu tem 2 planaltos. Planalto da Borborema a leste, Planalto do Parnaíba a oeste. E no meio uma depressão. Essa depressão é a depressão sertaneja. Como está dentro de uma área deprimida, não chega massa de ar para trazer chuva lá. Então as massas de ar não conseguem chegar com chuva nessa região, tá? Então por isso é uma área de depressão. Dentro dessa depressão tu tem uma planície, a planície sertaneja ali dentro da depressão, certo? Nessa região de planície, tu vai encontrar morros arredondados pedregosos, que são chamados de inselbergues. Morros arredondados pedregosos, sem cobertura de vegetação, tá? Que são chamados de inselbergues. Esses morros fazem parte da paisagem da Caatinga, tá? Esses inselbergues, cuidado, não é iceberg, tá? Não vai me botar um iceberg na Caatinga, pelo amor de Deus. Né? Um inselberg. Então, vai ter nessa região. Solo, ó, chove muito ou chove pouco na Caatinga? Muito? Pouco, chove pouco. Então, solo raso, solo pedregoso, certo? Eu não tenho água, então eu não consigo fazer solo muito profundo. Eu tenho solo raso, solo pedregoso, e aí o que vai rolar ali dentro que tu precisa lembrar? Os minerais se mantêm ali, tá? Se eu irrigar isso aí, mesmo sendo um solo raso, se eu irrigar, eu vou conseguir produzir. O que acontece hoje no Vale do São Francisco? Produção de fruta com irrigação. Por quê? Porque o solo tem minerais, só não tem água para conseguir produzir, tá? Caatinga aí, então. Bora lá. Próxima, Mares de Morros. Mares de Morros é o seguinte, é localizado no litoral, desde o Nordeste até
o sul do Brasil. Ali no sudeste ele tem uma entrada para o interior do Brasil, ali um pedaço, né? Mas ele faz parte dessa região. Recoberta por Mata Atlântica, nessa região, vai fazer aí Mata Atlântica é uma floresta tropical também, ó, latifoliada, densa, perene, higrófila, né? Que a gente já falou aqui, então lembre-se disso. Clima úmido, lembra, qual é o clima que predomina no domínio de mares de morro? O predominante é tropical litorâneo ou tropical úmido, tropical com mais chuva, por conta da umidade que vem do mar, tá? Essa umidade que traz do mar ali com a massa de ar. E aí eu vou ter uma característica importante. No sul do Brasil é subtropical. Então lembra que o domínio, né, que tem uma latitude gigante, né? O domínio de mares de morro tem uma latitude enorme. Então ele sai lá do Nordeste e vem até aqui no sul, né? Então é uma variação latitudinal gigante. Então eu tenho uma variação de espécies gigantes também dentro desse domínio. Eu tenho um domínio que no processo de formação dele, desde o Nordeste até o Sul, eu tenho uma variedade biológica muito grande por conta das diferenças de posicionamento. Tá? O relevo é o que marca o nome desse domínio. O que marca o nome desse domínio? Isso aqui, ó, morros arredondados, tá? Que morros arredondados são esses? Morros arredondados, na verdade, são chamados dobramentos antigos, tá? Tem dobramento moderno no Brasil? Estrutura geológica? Não tem, não tem. Dobramento moderno tem nos Andes, tem nas Rochosas, tem lá no Himalaia. No Brasil não tem dobramento moderno, tá? Dobramento moderno vem do movimento convergente de placa tectônica. E aí o processo de subducção ou de obducção, os dois subindo, né? Então esses processos vão gerar dobramento moderno. No Brasil não tenho, mas eu tenho dobramento antigo. Lá na era paleozoica, de 600 a 250 milhões de anos atrás, mais ou menos há 350 milhões de anos atrás, a gente tem a formação da Pangeia. Então, o supercontinente se formou. Quando a Pangeia se forma, os continentes se encontram. Então, quando eles se juntam, vai ter dobramento moderno formado lá na Paleozoica. 350 milhões de anos atrás, certo? Esses dobramentos, os estudos de hoje mostram que as cadeias montanhosas da era Paleozoica eram pelo menos aí, ó, 30, 40% maiores do que as maiores cadeias de montanhas que a gente tem hoje. Tá? Quando os continentes, depois na era Mesozoica, começam a se separar, forma a Laurásia, a Gondwana, e depois a América se separa da África, esses montanhas param de crescer. E aí elas vão se separar. Quando as montanhas param de crescer, elas começam a ser intemperizadas e erosão. Intemperismo e erosão, quebra da rocha e erosão. E elas começam a diminuir. Hoje, o que sobrou delas? Cadeias de morros arredondados baixos no litoral da Bahia, no litoral do Espírito Santo, no litoral do Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo. Tá? Foi o que sobrou dessas cadeias antigas de montanhas. Tá? Então são chamados dobramentos antigos. Tu tem estrutura desses dobramentos que vão até Brasília, aí no Brasil, na verdade, tá? Desses antigos dobramentos. Que fazem parte desses mares de morros, essas formas policonvexas aí, tá? Muito bem, onde acontece processo erosivo constante. Isso é um outro fator também, é uma área bastante influenciada pelo processo erosivo. Por isso que quando tem chuva demais, existe escorregamento de massa nessas áreas aí. É bem comum no litoral de São Paulo, do Rio, do Paraná, até aqui em Santa Catarina. Tá? Chove muito e escorrega massa. Tá? Bom, vamos lá. Domínio do cerrado. Cara, olha só. Cerrado. Cerrado. Embora eu tenha aí, ó, como eu falei para você, São Bernardo falando do Nordeste e que pode estar na prova falando de Agreste, existe uma possibilidade de ter cerrado na prova deste ano, tá? Por quê? De onde é que eu tirei isso? Vozes da minha cabeça. Sim, vozes da minha cabeça. Mas essas vozes da minha cabeça não vieram de graça. Elas vêm por quê? Porque do ano passado para cá, várias coisas aconteceram errado, falando semana passada, né? Excesso de desmatamento, campeão de desmatamento, avanço no Matopiba, queimadas, né? Várias coisas sobre cerrado aí. Então, fica ligado que pode entrar cerrado na prova aí, tá? Então, ó, Centro-Oeste é a principal área de cerrado, tá? Lembra que cerrado vai ser um bioma que vai se espalhar por todas as regiões do Brasil, quase todas, né? Menos o sul. Mas tu tem no Nordeste, tu tem no Sudeste, tu tem no Centro-Oeste e no Norte. Então, só não tem no sul cerrado, na verdade, tá? Então, cerrado está espalhado por toda a região. Vegetação é uma vegetação arbustiva. Lembra que cerrado é uma savana, é um tipo de savana, né? Então, são vegetações savânicas, arbustivas, herbáceo-arbustivas, né? Então, as vegetações de cerrado.
as pequenas árvores que tem vão apresentar galhos tortos. Galhos tortos vêm do excesso de alumínio de solo. Então, ela vai ter deformação, galhos retorcidos, de característica de savana. Casca grossa, por quê? Porque como tem um período de clima, ele está num clima tropical, chove muito no verão e não chove no inverno, eu tenho um período aí que, quando não chove, essa vegetação seca e pega fogo. Então, eu vou ter aqui, ó, vegetação que sobreviveram, são as cascas grossas, árvores de casca grossa sobreviveram ao fogo. Então, pega fogo, as cascas grossas têm maior possibilidade de não queimar, né? Então, sobrevive mais. Folhas recobertas por pelos, raízes profundas, que tem a ver com solo profundo, né? Tem uma região que chove muito no verão, então tem solo muito profundo, né? Então, os solos dessa região da Caatinga. Dá para enfrentar períodos de seca e úmida no clima tropical. Então, inverno seco, verão úmido nessa região do Cerrado, tá? Outra coisa, o relevo é marcado pela presença de planaltos e depressões. Então, tu vai ter áreas de planalto, planalto central brasileiro, lembra? Tu ouve desde o ensino fundamental. Né? O planalto central brasileiro é recoberto por cerrado. E entre os planaltos eu tenho áreas deprimidas, então eu tenho áreas de depressão ali no meio. Essas áreas deprimidas são importantes, tá? São solos pouco férteis e muito ácidos. Por quê? Muito profundo, né? Então, lixiviação, chove, leva os minerais lá para baixo, eu perco a fertilidade desse solo. Ai, professor, mas como é que lá é onde avança a fronteira agrícola brasileira, né? Por que avança? Porque eu tenho que fazer correção. Eu vou corrigir a acidez com o pH do solo com calcário e eu vou botar nutriente industrializado. Qual é a vantagem do cerrado? Porque o cerrado é planão, né, galera? Plano. Então, uma área plana, eu consigo corrigir as deficiências de solo e produzir muito com maquinária agrícola, muito maquinária agrícola ali nessa produção, tá? Então, nessa questão. Os rios são perenes. Essa é outra coisa que pode estar em prova. Aliás, já caiu agora, daqui a pouco a gente faz uma questão, vai aparecer. O Cerrado é a caixa d'água brasileira. Ele distribui água para todas as regiões. Então, tu tem nascentes lá que vão do Cerrado, que vão levar água para a bacia amazônica. Tu tem nascentes que vão levar água para o Tocantins, Araguaia, para o São Francisco, para o Paraná, para o Paraguai. Então, bacias hidrográficas que carregam água para todos os lados, tu vai encontrar ali no Cerrado, tá? Então, Cerrado importante. Fiquem ligados aí em Cerrado, tá? Depois, araucária. Bom, aqui, ó, araucária, a UFSC adora por quê? Porque está em Santa Catarina, boa parte do estado catarinense é recoberto por domínios araucárias, né? Era, né? Hoje está defasado. Mas era recoberto por domínio da araucária, e essa araucária, ela faz parte aí de questões que já foram quase que, quase não, questões inteiras na prova de geografia na federal só sobre a araucária, tá? Já teve isso. Então, atenção à araucária, tá? Araucária, ó, está presente no Planalto, Planalto Meridional Brasileiro, Planalto do Paraná, Planalto de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, recoberto por essa vegetação. Ela é um pinheiro, Araucárias angustifolia, ela é um pinheiro, ela é aciculifoliada, folhas em formato de agulha. Se caracteriza por clima tropical frio por altitude, atenção, frio por altitude, por quê? Porque está num lugar mais alto, tá? Então está no Planalto, então é frio por altitude, neve, geada, frequente no inverno, tá? Nessa região, eu vou ter a presença de um planalto sedimentar e planalto basáltico. Cuidado aqui, tá, galera? Cuidado aqui. Ah, professor, planalto sedimentar e planalto... se tu pegar o Paraná, né? Alguém que fez Paraná e que estudou ou assistiu às aulas lá que eu botei pro Paraná, tu vai ver que o Paraná é diferente de Santa Catarina. O Paraná vai ter o primeiro planalto, o segundo planalto, o terceiro planalto. Santa Catarina tem o litoral, serra e o planalto. Tudo bem? Então não tem o primeiro, o segundo, o terceiro planalto. No segundo planalto do Paraná é área sedimentar, é um planalto sedimentar recoberto por araucária. Então, lá no Paraná, o segundo planalto sedimentar é recoberto por araucária. Aqui não. Em Santa Catarina, o nosso planalto ele é basáltico. Ele é formado por rocha vulcânica e recoberto por araucárias. Tá? Então, diferente do Paraná. Então, quando falo aqui, ó, que eu tenho planaltos sedimentares e basálticos, em Santa Catarina não tem planalto sedimentar, porque o planalto sedimentar, a área do sedimentar de Santa Catarina existe, mas ela está dentro de uma depressão. É a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, onde ela está ali dentro. Daqui a pouco eu vou ver Santa Catarina, a gente fala disso, tá? Eu mostro para vocês, tá? Então aí, ó, esses terrenos em Santa Catarina vão formar a terra roxa, a famosa terra vermelha lá, né? Do Paraná, do oeste do Paraná, do noroeste do Rio Grande do Sul,
do oeste de Santa Catarina, tá? Então essa terra vermelha aí, tá? E os rios perenes. Posso falar duas bacias hidrográficas importantes que passam por essa área de araucárias. O Paraná e o Uruguai. São duas bacias hidrográficas importantes que passam por essa área de araucárias aí, tá? Domínio das pradarias, o último domínio, bora lá, que o domínio da pradaria, ó, repassando o Brasil, então, domínio da pradaria localiza na região porção meridional. É o único domínio que é exclusivo de um estado, né? É exclusivo aí do Rio Grande do Sul, esse domínio, tá? Ele vai apresentar aí, e no Rio Grande do Sul, lembra? O pessoal que está nos assistindo aí, que é do Rio Grande do Sul, né, o pessoal que está aqui, né, lembra que o Rio Grande do Sul, mais da metade do estado é recoberto por esse domínio de campos, né, das pradarias, né? Então, é recoberto por essa área. Vegetação rasteira, presença de herbácea, de pequenos arbustos, né? Algumas áreas com árvores, que são chamadas capões de mato, normalmente perto de rio, coisa e tal, né? Região que predomina clima subtropical frio. Subtropical frio agora por latitude, tá? Frio por latitude, por ser mais ao sul. Então, mais frio por ser mais ao sul. Na Araucária é frio por altitude, por ser mais alto. No Pampa é frio por latitude, tá? Então aí, ó, nesse clima subtropical. O relevo é formado por planaltos baixos, tá? E relativamente planos. Tem ondulações ali que são chamadas de coxilhas, né? Nos campos, mas eles são relativamente planos. Como eles são relativamente planos, eu vou ter rios meândricos, então rios que vão ter, ó, grande movimentação, né? Grande curva, né? Fazem essas curvas e aí essas curvas de rio, você sabe que modificam. Vocês lembram que ano passado o Rio Grande do Sul passou aí por um momento muito difícil de enchente, onde muita população gaúcha foi atingida por essas enchentes. E quando esses rios voltaram para seus leitos normais, muitos deles trocaram o caminho, passaram a fazer outro caminho, porque nessas áreas onde eu tenho rios muito meândricos, é comum, numa cheia e num período de menor chuva, esses rios trocarem o leito por onde eles passam, tá? Então lembrem-se desse fator, tá? E transição, então transição ali, ó, Pantanal Mato Grossense, lembra dele? O Pantanal, né, é um complexo vegetacional. Tu tem características do Pantanal, tanto da Amazônia, quanto do Cerrado, quanto da, da Araucária, Campos, dentro do Pantanal, é tudo misturado, né? Ali dentro, tem de tudo ali misturado dentro do Pantanal. Então, complexo, uma biodiversidade gigante, muita água, ele tem um período de cheia e vazante. Quem passa ali no meio do Pantanal é o Rio Paraguai, tá? Que vai passar no meio do Pantanal, vai fazer esse período de cheia e vazante. O Mata de Cocais, meio norte, entre o Maranhão e o Piauí, uma área mais úmida, uma transição entre, ó, o Mata de Cocais é a transição entre Caatinga, Amazônia e Cerrado. Ela está no meio dos três, tá? Então ela é mais úmida que o sertão, menos úmida que a Amazônia, tá? Então ela vai ter água ali, coisa e tal. Formada principalmente por palmeiras e palmáceas, então tu vai ter ali o babaçu e a carnaúba, que são duas, Buriti, tem outras também, mas a babaçu e a carnaúba são importantes porque elas têm economicamente óleo do babaçu e cera da folha da carnaúba, que são usados pela indústria a partir de lá, né? Então, dessa mata dos cocais, tá? Também está sendo muito utilizado para criação de gado e para plantação de arroz lá. No Maranhão está crescendo muito a plantação de arroz nessas áreas mais úmidas da mata dos cocais, tá? E por último, o agreste, tá? O agreste, lembra? Não, Madopiba é cerrado. Ó, lembra aí do Agreste, tá? Agreste é uma faixa de transição entre zona da mata nordestina e sertão. Então ele é mais úmido que sertão, menos úmido que zona da mata. É uma área onde caracteriza muito produção agrícola nordestina. São Bernardo tem essa característica, né? Então a produção agrícola do Nordeste é muito forte ali, sobretudo pequenas propriedades policultoras. Então são geralmente produções familiares que vão abastecer as cidades litorâneas do Nordeste, né? Hoje, né? Eu estou falando hoje, né? Então cidades litorâneas do Nordeste. Então produção de hortifrutigranjeiros, frangos, suínos, vão produzir ali para abastecer de carne, de verduras, legumes e coisa e tal, as cidades nordestinas. Tá? Então, a Agreste tem essa característica. Tá?
Fechou? Tranquilo? Pois não. Não, na verdade, o Nordeste vai produzir caprinos em todo ele, tá? O Sertão tem muita produção de caprinos também, o Agreste também tem, então tem bastante, a região onde, talvez onde mais se produza caprinos hoje no Brasil seja ó, concentrado. Zona da Mata. Uhum. Terra firme. Ó, vamos lá. Relevo brasileiro, tá, galera? Olha só, relevo brasileiro é o seguinte, ó. Quando eu falo de relevo, deixa eu apagar isso aqui. Ó, quando eu falo de relevo brasileiro, a gente precisa lembrar de uma coisa. Ó, basicamente é o seguinte: eu não trouxe aqui todos os relevos brasileiros. O primeiro relevo brasileiro, lá atrás do Haroldo de Azevedo, né? Então, altimetria, planalto e planície. Depois o Assis Absaber fez um na década de 50, também com planaltos e planícies, mas daí usando o método de domínio morfoclimático, não, geomorfologia, né? Então, fazendo o processo de intemperismo e erosão, onde caracterizava. E aí, o mesmo processo que intemperiza e erosão foi usado pelo Juliano de Ross para produzir esse mapa aqui, tá? Então, o relevo brasileiro, galera, é dividido em planalto, planície e depressão, tá? Depressão. Lembra, ó, planalto, eu vou ter 11 planaltos, eu vou ter 6 planícies e eu vou ter 11 depressões no relevo brasileiro, tá? Nessa classificação aqui, tá? Quando a gente estudou lá durante o ano, lembra que eu fiz 3 cortes aqui, ó. Um do litoral do sudeste em direção ao Pantanal, uma do nordeste em direção à Amazônia e outra do norte amazônico em direção ao centro-oeste, né? E a gente viu aí esses 3 perfis de relevo brasileiro, tá? Esses 3 perfis do relevo brasileiro ali é que são as principais áreas para cair. Aqui eu destaco algumas coisas, tá? Então tu tem aqui, por exemplo, essas áreas em marrom aqui, ó, são os planaltos, né? Então tu vai ter ali, ó, o Planalto Chapada da Bacia do Paraná. Então essa região aqui, ó, passando por Santa Catarina. 21 é uma depressão, ó. Então tu vai ter aqui, ó, depressão 21, ó. Depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Aqui eu vou encontrar, por exemplo, terrenos paleozoicos aqui dentro, onde eu vou encontrar carvão mineral, né? E na região sul do Brasil, dentro dessa depressão aqui, né? Aí eu vou ter planície, ó, planície basicamente, ó, planície costeira, eu vou ter a planície do Amazonas, a planície do Pantanal. São os mais importantes aí que tu vai encontrar dentro dessa divisão, tá? Então, atentem-se aí para esse relevo aí. Eu não acredito muito em relevo na prova, tá? Tem outras coisas que caem mais. Por exemplo, isso aqui, ó. Hidrografia é mais comum de cair na prova, tá? Veja bem, olha só. Hidrografia é o seguinte: o Brasil, galera, lembrem de algumas coisas sobre hidrografia do Brasil, tá? Então, vou botar aqui, ó. Hidro Brasil. Ó, e do Brasil. Vamos lembrar algumas coisas, tá? Então, o Brasil, ó, ele tem mais ou menos 12% da água doce do mundo, tá? Essa água está dividida em 2 partes: subterrâneo e rios, tá? Subterrâneo e rios. Então, está dividido nesses 2 processos aqui. Outra coisa, no Brasil, ó, predomina, então, vou botar aqui, ó, predomina, tá? Ou predominam, tá? Então, predominam no Brasil rios perenes. Perenes. O que são rios perenes? Que tem água sempre. Eu tenho intermitente? Tenho, mas predomina no Brasil rios intermitentes. No Brasil, predomina um regime pluvial, tá? Regime pluvial. Ou seja, a maior parte dos rios recebe água de chuva no Brasil, tá? Então, regime pluvial que predomina. No Brasil, uma drenagem exorreica que predomina, ou seja, os rios brasileiros correm para o mar, correm para fora, tá? Correm em direção ao mar. Então, predomina aí uma drenagem exorreica, tá? No Brasil. Outra coisa que predomina no Brasil são rios longos e caudalosos, tá? Ou seja, com muita água, né? Então, rios longos e com muita água, característica aí
dos rios brasileiros, tá? Então, essas características são algumas das características dos rios brasileiros que tu lembra. Se você chegar aqui no mapa, ó, e der uma olhada, eu tenho no Brasil algumas bacias hidrográficas. Entre elas, lembrem das bacias mais importantes. A Amazônica, bacia amazônica, né, cai bastante, Tocantins, Araguaia, São Francisco. E aí eu tenho a chamada bacia platina, que vai formar com o Paraguai, com o Paraná e com o Uruguai. Tudo bem? Então aí forma bacia platina. Bom, e aí eu tenho as bacias agrupadas, tá? Que normalmente não caem, mas tem tudo para cair agora. Então fica ligado, tá? Elas normalmente não caem. O que são bacias agrupadas? São essas aqui, ó. Então tu vai ter aqui, ó, a bacia do Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, a bacia do Leste, a bacia do Sudeste e a bacia do Atlântico Sul. Tá? Essas bacias agrupadas aqui. São bacias hidrográficas onde os rios não se conectam entre eles. São independentes, nascem na Serra Corre para o Mar. Então, eles são independentes, eles não têm conexão entre eles. Tá? Pode cair na tua prova uma questão falando assim, ó, na UFSC, numa das alternativas, né? A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado formou aí, se na região da Grande Porto Alegre, onde os rios pertencem à mesma macrobacia que a do Itajaí a Sul, em Santa Catarina, a do Atlântico Sul. E aí? 32 vai ser a alternativa que vai estar para você marcar nisso aí. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha aqui, ó, Atlântico Sul, toda aqui, ó, a bacia do Jacuí, do Rio Caí, coisa e tal, do Rio Grande do Sul, eles pertencem à mesma bacia Atlântico Sul que pega o litoral de Santa Catarina. Atlântico Sul que pega essa região aqui. Então, os rios aqui de Florianópolis, de Itajaí, de Joinville, de Tubarão, de Criciúma, de Araranguá, aqui no litoral de Santa Catarina, todos eles estão relacionados com essa mesma bacia hidrográfica onde teve enchente no ano passado. Certo? Então, cuidado aí com essa questão. Bom, aí, das bacias hidrográficas, tem que lembrar, ó, produção energética, né? Então, os rios do Brasil predominam, pode botar aqui também, ó, predominam rios de Planalto, por isso que nós temos um elevado potencial energético, né? Então, a gente produz muita energia elétrica, a maior parte dos rios tem esse potencial hidráulico, tá? Clima, rapidão aqui para eu chegar nas questões, tá? Aqui tem parte que se esconde no meio? Não? Posso escrever em tudo? Tá. Então aqui, ó, clima. Clima brasileiro. Bom, galera, lembra aqui, ó, o clima brasileiro, ele é dividido em 3 grupos de clima. O equatorial, muito quente, muito úmido, influenciado pelas massas equatoriais atlântica e massa equatorial continental, né? Tu tem o clima subtropical, que vai ser influenciado pela massa polar atlântica e pela massa tropical atlântica, e daí tu tem os climas tropicais, tá? Os climas tropicais, que são 4 tipos. O tropical típico ou continental, o tropical de altitude, o tropical litorâneo ou úmido e o tropical semiárido. Semiárido, tá? Tropical semiárido, tá? Então, esses são os climas brasileiros, tá? Lembra que, ó, o tropical típico e continental é essa área em, sei lá, laranja, aquilo ali, né? Então, laranja ali, a maior parte do Brasil é tropical, tá? Aquela região ali. É um clima onde chove muito no verão, não chove no inverno. Temperatura elevada o ano todo. O altitude, ele também vai chover no verão e não vai chover no inverno. Mas como ele é de altitude, as temperaturas no inverno são mais baixas. Então, o que diferencia ele tropical típico é que ele é mais frio durante o inverno, tá? Mais frio durante o inverno. O tropical litorâneo ou úmido chove mais, inclusive no inverno, tá? Então chove mais. Também vai ter aí temperaturas altas, mas vai chover mais. E o semiárido vai ser um tropical quente que não chove, ou chove muito pouco, né? Vai chover pouco aí durante o período mais do verão, mas vai chover pouquinho, tá? Então, essa é a diferença desses tipos climáticos brasileiros distribuídos ali pelas ações dessas massas de ar. Tudo bem? Tá rápido, né, galera? Mas senão não chega no final da aula, tá? Então, vamos lá.
Seguinte, ó a questão aqui, galera. Questãozinha aí de prova, 2022. Caiu assim, ó. Coisa que tem várias questões. Aliás, faz um tempinho que não aparece, mas tem várias questões da UFSC que funcionam assim. Eles botam um mapa Brasil e aí eles botam um númerozinho lá em cima do mapa e começam a se questionar sobre aquilo ali. Pode ser domínio morfoclimático, pode ser vegetação, pode ser, nesse caso aí, a hidrografia, né? E te questionam sobre isso. Dá uma olhada aqui, ó. Sobre o assunto, é correto afirmar: as bacias hidrográficas do rio Paraná, Paraguai e Uruguai compõem a chamada Bacia Platina. Compõem? Compõem. E como esses rios são de planalto, tais bacias responsáveis pela maior produção energética do Brasil. Ok? Onde é que é a maior produção de energia energética hidráulica do Brasil? Bacia do Paraná. Maior produção. Tá certo, né? Beleza. Mas a questão está errada. Por quê? Tem duas coisas aqui que tem que se atentar. Olha a UFSC aqui, cara. Olha como ela é malandrinha, tá? Primeira coisa, olha aqui, ó. Ela trocou os números aqui dos lugares. Ela só trocou o 2 pelo 3 aqui. Ela botou aqui do Paraná, aqui do Paraguai. Então ela trocou os números aqui. Então a 3 é Paraná e a 2 é Paraguai. Trocou. E mais uma coisa que está errada, é isso aqui, ó. Como são rios de Planalto? Aí tem uma questão. O Paraguai não é rio de Planalto. O Paraguai é um rio de planície, corta o Pantanal Mato Grossense, que é a maior planície alagável do planeta. Ele é um rio de planície, tá? Na sua maior parte. Ele até nasce do Planalto, mas ele é um rio de planície na maior parte do seu caminho, né? Seu leito. Então, errado duas coisas aí, tá? E também não são todas elas que têm elevado potencial. A do Paraguai não tem elevado potencial. Uruguai e Paraná tem, né? Mas a do Paraguai não. Tá? Dois, a bacia amazônica, que é o número lá, é o número corta áreas de planície e de planalto, sendo esses os responsáveis por dotar essa bacia do maior potencial hidráulico disponível no país. Certo, é o maior potencial disponível. Não quer dizer que seja produzindo. Está disponível a produção, mas ele não produz. Tá? Então, o maior que produz é o Paraná. 4. A bacia hidrográfica de Itajaí, essa aqui, galera, uma raça errou isso aqui. Uma raça. Quando a galera vai fazer essa questão, normalmente eu vou responder em plantão, eu vou responder isso aqui. Tá? Eu vou responder essa questão. Por que que tá errado, tá? Então, ó, a bacia hidrográfica de Itajaí-Açu, localizada na região hidrográfica do Atlântico Sul, fica no Atlântico Sul? Fica. O Atlântico Sul é o número 4? É o número 4, beleza. É a maior de Santa Catarina e sofre com enchentes motivadas pelos descasos das autoridades da população. Sofre com enchentes a região de Itajaí-Açu? Sofre. Sofre pra caramba, tá? Então, tem muita enchente lá. Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Ilhota, Itajaí, né? Tudo sofrendo lá com essas enchentes. Então, beleza. O que tá errado? Tá errado. Tá errado o seguinte. Ele diz aqui, ó. É a maior de Santa Catarina. Cuidado. Ela não é a maior. Qual é a maior bacia hidrográfica de Santa Catarina? Depois a gente vai ver. É a do Uruguai. O Uruguai pega mais da metade do território de Santa Catarina, é drenada pela bacia do Rio Uruguai. Então ela é maior, certo? Se essa questão tivesse escrita assim, ó, é a maior bacia exclusivamente catarinense, aí ela estaria certa. Porque daí a Itajaí-Açu é a maior das bacias hidrográficas que tem suas nascentes e sua foz, todas elas dentro do território brasileiro. Aí ela é a maior. Você entendeu? Então, só um joguinho de palavras ali que coloca ela errada. Muita gente marcou essa como certa na prova em 22. Tá? Então, cuidado. 8. A bacia hidrográfica número 7, cujo rio principal é o São Francisco, 7 é São Francisco, é o rio tipicamente de Planalto, sim, atravessa a área do polígono das Secas, sim, sertão nordestino, que possibilita a irrigação de projetos agropecuários e produção de energia elétrica. Sim, certo. Então, o Rio São Francisco é o rio individual que mais tem hidrelétrica instalada no Brasil, nele, tá? Então, o Rio São Francisco é o que mais tem hidrelétrica. E também é utilizado para a irrigação do sertão e produção de frutas. Fica ligado. Por quê? Porque as frutas do sertão nordestino, olha como dá para ligar a coisa, tá?
As frutas do sertão nordestino entraram dentro do tarifaço do Trump de agosto, certo? Então, essas frutas que entraram lá com a tarifa não conseguiram ir para os Estados Unidos, porque ficou muito cara para chegar nos Estados Unidos. E aí, lá, a fruta começou a subir de preço pra caramba, porque estava muito cara. Essas frutas que não saíram do Brasil, fruta não tem jeito, ela tem que ir para o mercado, senão perdeu, né? Tem algumas técnicas de conservação, mas a maior perdeu. Então ela vai para o mercado. Aí chega no mercado brasileiro. O que acontece com o excesso de fruta no mercado brasileiro? O preço, se for pegar, por exemplo, melão, tá? Ontem eu fui comprar um melão. Aí peguei o melão, olhei um melão bonitão assim, eu disse, nossa, 6 pila o quilo de um melão bonitão desse, né? Normalmente tá pagando 12, 14, né? 6 pila. Aí tu olha o melão, ele diz, ó, produção do Rio Grande do Norte, produção do Pernambuco, produção da Bahia. Os caras produção de frutas na região do Vale do São Francisco. Rio Grande do Norte não é, né? Mas do Vale do São Francisco. Então, os caras produziram nessa área aí. O que aconteceu? Essa fruta ficou no mercado nacional, o preço caiu, ajudou a fazer o que no Brasil? Reduzir a taxa de inflação. A inflação dos preços dos alimentos caíram. Né? O que caiu de preço nesses últimos meses? Estava dando reportagem hoje sobre isso. Caiu a carne bovina, caiu o preço de frutas, caiu o preço de produtos brasileiros que eram exportados e que ficaram no mercado nacional e que daí, quando tem excesso de produção, ó, o preço despencou. Né? Então ajudou no preço dos produtos. Claro, para os produtores não é bom, né? Tu perder a venda para os Estados Unidos, ganhar em dólar e vender mais caro. Né? Eles estão vendendo no mercado nacional mais barato, então estão ganhando menos. Mas para o consumidor ficou bom das contas, né? Então, para o consumidor ficou bom. Tá? Então, aí, ó, tem uma ligação com isso que pode acrescentar na tua prova também. 16. As águas subterrâneas, denominadas aquíferos, têm grande destaque e no Brasil. Tanto o aquífero Guarani, o maior em volume de água, não é o maior em volume de água, tá? Que estende para a Argentina, Paraguai e Uruguai, tá certo? Quanto ao Alter do Chão, na região norte, que tem grande importância, pois, mesmo com intenso aproveitamento, ainda não apresentam os dois sinais de poluição. Apresentam, tá? Quem apresenta sinal de poluição? Aquífero Guarani, tá? Resíduos industriais, resíduos de esgoto e de agrotóxico de lavoura, tá? Que vão sendo jogados no ambiente e vão chegando nesse aquífero. O Alter do Chão, que sozinho ele já é maior que o aquífero Guarani, lá no Pará, o Alter do Chão fica entre o Pará, um pedacinho do Amazonas e do Amapá, tá? A maior parte é no Pará. Ele sozinho já é maior que o aquífero Guarani, ele pertence ao SAGA, Sistema de Aquífero da Grande Amazônia. É um sistema enorme de aquíferos, que tem muita água e que esse ainda não sobe porque tem ainda a maior parte dele dentro de uma floresta, né, que ainda consegue filtrar muito da poluição, tá? Então aí, ó, equivocada a questão, tá? Sozinho o Alter do Chão, maior no Brasil. Se tu pegar o Saga, ele é gigantesco. Tá? Tem cálculo lá falando que o Saga poderia abastecer a humanidade por 1000 anos, coisa e tal. Mas isso aí é tudo cálculo que não vai cair na tua prova, tá? Então não precisa guardar. É só dados para saber a quantidade de água que tem. Olha aqui, ó. Outra coisa que a UFSC gosta de botar, geografia física, onde cai aí, ó, a questão envolvendo os agentes formadores de relevo. Então, aí os agentes endógenos e exógenos. Lembra deles aqui, tá? Cai os dois, tá? Cai os dois. Mas é mais comum cair questões dos externos, ou seja, dos exógenos, tá? E não dos endógenos. Os endógenos vai ter ali ó, o tectonismo, que é o movimento da crosta terrestre, né? O movimento das placas tectônicas da crosta, que pode ser epirogênico quando ele é vertical, orogênico quando ele é horizontal. Também tem aí o vulcanismo e o abalo sísmico. Lembra aí de vulcanismo, tá? Islândia, ano passado, várias erupções vulcânicas no ano passado na Islândia. Lá tu tem movimento divergente de placa tectônica, tá? Então as placas tectônicas estão divergindo. Ela é uma sequência da dorsal oceânica do Atlântico. Então a dorsal oceânica do Atlântico passa pelo meio do Oceano Atlântico e chega lá em cima onde tem a Islândia, tá? Uma ilha vulcânica, coisa e tal. Então várias erupções lá nesse período, tá? Bom,
As externas ou as exógenas são que caem mais, intemperismo e erosão. Então lembra, ó, intemperismo quebra o material rochoso, erosão, transporte e deposito de sedimento, tá? Esse processo de intemperismo e erosão é o que modifica, ele tende a fazer o quê? Os agentes endógenos tentam empurrar com a pressão interna da Terra o relevo para cima, certo? E os exógenos tentam destruir esse relevo e levar ao nível do mar, então fazer o processo contrário, né? Então nessa dinâmica ele vai acontecer aí as transformações. O intemperismo, ele pode ser físico, químico ou biológico, então as formas dele quebrar a rocha, e a erosão, o transporte, ele pode ser feito pelo gelo, pelo vento ou pela água, tá? Então pode ser água da chuva, água do mar, água do rio, enfim, né? Pode transportar os sedimentos e depositar. A ação humana também é um agente externo. Então a ação humana vai lá, bota uma dinamite, explode metade do morro lá e é intemperismo também, só que por ação humana, tá? Então tá quebrando a rocha, tá? UFSC, olha só, vai dizer o seguinte, e aqui é uma questão que eu gosto para mostrar uma característica da UFSC, tá? Galera que tá vendo aí, ó, tá vindo de fora, tá vindo do Rio Grande do Sul aí, não tá acostumado a fazer UFSC. Uma característica de UFSC é o seguinte, é uma dificuldade gigante que a gente tem de dizer assim, ó, pega uma questão, quando vai fazer prova, tá? Terceirão, por exemplo, vai fazer prova do terceirão. Qual é o tema? Agentes formadores de relevo. Aí tu vai pegar uma questão de UFS, só o UFS vai fazer a prova. Aí tu vai lá pegar a questão, essa aqui é sobre coisa, mas aqui, ó, essa questão vai falar de teorias da geografia, vai falar de geomorfologia, vai falar de globalização, vai falar de industrialização. Tudo na mesma questão. Então, essa é uma característica de pegar uma questão e botar vários temas da geografia dentro da mesma questão. Tá? Cada item é independente do outro. Então, vamos lá. Sobre a temática do texto, é correto afirmar. Está falando de transformação da paisagem. Diz assim, ó. Os agentes endógenos e exógenos são responsáveis por modificar a paisagem. Vão ou não? São, né? Dois modificam a paisagem. A observação de uma paisagem permite avaliar o trabalho humano impresso tanto no passado quanto na atualidade. Se eu olhar para a paisagem, eu consigo ver as transformações provocadas pela humanidade, certo? Então, eu consigo ver o que nós transformamos na paisagem cotidiana. Falamos isso na primeira semana de revisão, né? 4. As mudanças da natureza são explicadas pela ação de fenômenos provenientes do tempo geológico e do tempo cíclico. Sim, então tem coisas que levam milhões de anos para transformar e tem coisas que transformam-se rapidamente, né? Então, sim, as duas vão transformar na paisagem. 08. A globalização é um fenômeno que implantou no espaço geográfico mundial ações econômicas, sociais, políticas e culturais. Tudo bem? Né? Plantou no mundo. Cujos benefícios atingiram de forma igualitária a população. Pô, não, né, galera? Olha, peguei uma alternativa da UF, está escrito globalização e benefício na mesma frase, tu já desconfia que está errado, tá? Então, por quê? Porque a UFSC é muito crítica ao modelo global que se impõe. O modelo capitalista impõe esse modelo global. Ela é muito crítica em relação a isso. Então, o benefício da globalização é muito questionável dentro da prova da UFSC. Não atende isso aí. E igualitário também não, né, galera? Igualitário para todo mundo é igual à globalização. Não é, né? É muito diferente a globalização para todo mundo, tá? E 16, a revolução essa eu também acho massa, tá? Essa quem marca essa aqui, daí quem marcou isso aqui, me fala que daí eu vou dar um chacoalhão, tá? Então, pelo amor, olha aqui, ó. A revolução industrial atual, a revolução 4.0, diminuiu mais ainda as diferenças socioeconômicas entre os países e garantiu a continuidade de emprego. Mano, pensa numa frase errada, tá? Então, ó, diminuiu a desigualdade, não, ele aumentou as desigualdades, tá? Os países, o Brasil, vamos lá, Brasil. O Brasil não é um país desindustrializado, o país não está desindustrializado, mas não é desindustrializado. O Brasil não é um país atrasadaço, né? E mesmo assim nós estamos remando para chegar na indústria 4.0. Mas remando, nós estamos tomando um pau para chegar na indústria 4.0, certo? Então vai levar um tempo ainda para chegar. Imagina outros países. Então tá todo mundo tomando um pau. Então aumentou a desigualdade, tá? E a indústria 4.0 ali, ó, garantiu a continuidade de emprego. Pelo contrário, ela perde emprego, né? Hoje tu tem robô humanoide trabalhando no lugar de pessoas, né? Então, no mundo. Então, tá indo para um brejo, né? Então foi isso. Ó, essa outra aqui é sobre água, tá? Uma questão que caiu aí na UF sobre água, que vai falar. Eu vou passar, tá? Por causa do nosso tempo, tudo bem? Tudo bem?
Eu vou passar, isso aqui foi do ano passado, tá? Então eu deixo aí com as respostas no material que vocês receberam aí, já está respondido, né? Ela, para vocês darem uma olhada sobre água. Aqui tem uma outra que vai falar aí sobre solo, terra, mistura água e coisa e tal aí, outras questões sobre solo no Brasil, tá? Então deixei aqui para vocês. E aí a gente entra em Santa Catarina, tá? Então vamos lá, olha só. Santa Catarina, quanto tempo eu tenho de aula agora, antes do intervalo? 10 minutos, tá? Dá para fazer bastante coisa. Então vamos lá, olha aqui, ó. Santa Catarina. Galera, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas de Santa Catarina para a gente lembrar, tá? Guardar aí algumas coisas importantes. Então vamos lá, ó. Ó, eu queria, na verdade, escrever em cima da projeção, tá? Mas como aqui está no TV, eu não vou escrever no TV, tá? Então, eu sei que tem gente que escreve, mas eu não vou escrever porque eu acho que não dá, tá? Então vem aqui, ó. A gente vai ter em Santa Catarina, essa aqui é a estrutura geológica catarinense, tá? Como é que é a estrutura geológica de Santa Catarina? Ela é formada por 4 estruturas diferentes, por tempo de mais velho para o mais novo, tá? Então, do mais velho para o mais novo, o primeiro é o escudo cristalino. Então, a gente vai ter aqui, ó, escudo cristalino, tá? O escudo cristalino vai ficar nessa área aqui, ó, entre a serra e o litoral, tá? Fica o escudo cristalino entre a serra e o litoral. É a parte mais antiga de formação, é do pré-cambriano. Ela tem mais de 600 milhões de anos, formado por rochas magmáticas e rochas ígneas vindas da magmática, tá? Depois eu vou ter, em segundo momento, na era paleozoica, então, depois, tu vai ter aqui ó, a bacia sedimentar. Bacia sedimentar. A primeira bacia sedimentar. Então, essa aqui, ó, é do pré-cambriano. Essa aqui é da paleozoica, tá? Então, da paleozoica. Que é essa área aqui, ó, que vai estar dentro da depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, como mostrei no relevo para vocês. Essa área aqui, tá? Onde eu vou ter aqui em Santa Catarina carvão mineral. Carvão mineral aqui, tá? No sul do estado, principalmente ali, ó, Criciúma, Içara, Siderópolis, Lauro Miller, né? Com produção de carvão mineral dentro dessa área aqui, lá da era paleozoica, tá? Depois eu vou ter aqui na estrutura aí a estrutura basáltica. Basáltica, que é da era mesozoica, tá? Então, da era mesozoica. Então, até a estrutura basáltica. Isso aqui, ó, é a estrutura que vai dar origem a terreno vulcânico. Vulcânico, tá? Então, a estrutura basáltica é terreno vulcânico, que vai dar origem à terra roxa. Terra roxa, tá? Então, vai dar origem à terra roxa ali, que é essa área do Planalto aqui, ó. Toda essa área de Planalto aqui da era mesozoica. E, por último, eu vou ter ali sedimentação do quaternário. Então, bacias sedimentares do quaternário. Quaternário. O quaternário é o período da era Cenozoica. Tá? Cenozoica. A minha letra tá massa. Cenozoica, né? Então, essa é a era do período Cenozoico, da período quaternário da era Cenozoica, tá? Que vai ficar no litoral aqui, ó, Baía da Babitonga, aqui no norte, o litoral aqui, né, de Florianópolis, as praias, né? Também aqui no sul do estado, a Lagoa de Sombrio, essa região toda aqui, ó, da Laguna ali, né, também da cidade da Laguna. Então, tu vai ter área de deposição desses sedimentos, tá? Então, esse período que tu vai ter. Então, estrutura geológica é isso. A partir dessa estrutura geológica, eu tenho a formação do relevo catarinense, tá? E aí, o relevo catarinense, ele vai ser distribuído em alguns pontos principais, ó. Relevo de Santa Catarina, tá? Então, o relevo de Santa Catarina, alguns principais. Primeiro, tá? Vamos em ordem. Planície litorânea, tá? Então, planície litorânea, essa área toda aqui, a planície costeira, ó, vem do norte do estado, aqui passando por Florianópolis, toda essa área aqui, sul do estado, ela amplia aqui no sul do estado, né? Então, tu vai ter aqui. Depois tu vai ter, entrando aqui, a serra, né? A serra litorânea, que é a serra formada aqui, ó, se pegar essa serra litorânea, ela é formada por estruturas geológicas cristalinas,
Tá? Então, a área do estrutura cristalina. Então, são essas serras litorâneas aqui. Dou um destaque para essa serra litorânea, essa aqui, ó, Serra do Mar, aqui, ó, lá no nordeste do estado, lá na Encosta Joinville, Serra do Mar, tá? O UFSC gosta muito de botar questão falando da Serra do Mar. A Serra do Mar é a serra que vem desde lá do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e ela termina aqui em Santa Catarina, pegando um pedaço de Santa Catarina, Serra do Mar, tá? Depois da Serra do Mar, atrás dela ali, vai ter a formação da Serra Geral, que é essa serra aqui, ó, a Serra Geral, tá? Vai se formar e vem até o sul do estado, que vai até o Rio Grande do Sul, tá? Então, a formação da Serra Geral. Então, tu vai ter aqui, ó, a Serra Litorânea, tu vai ter no nordeste de Santa Catarina a Serra do Mar, que vai ter vertentes tanto para o litoral quanto para o interior, e depois tu vai ter a Serra Geral. Serra Geral, tá? Que daí vai dividir vertente atlântica de vertente do Planalto, tá? Então a Serra Geral divide a vertente do interior com a vertente atlântica, tá? Da drenagem. E aí, por último, tu vai ter o Planalto Ocidental, o Planalto Oeste, né? Então, o Planalto Catarinense, tá? Então, o Planalto Ocidental. Então, basicamente, tem essa divisão aí dos relevos, tá? Então, aqui, ó, planície litorânea, serra litorânea, Serra do Mar, Serra Geral. E aí, o Planalto. Vai ter algumas áreas dentro desse Planalto aqui, tá? Então, aqui, ó, Serra da Pedra Branca, Serra do Espigão, que já caiu na prova de Santa Catarina, tá? Serra do Espigão, tá? Caiu na prova da UFSC dizendo que a Serra do Espigão é que dividia as vertentes atlânticas do interior. E não é, né? A vertente atlântica é a Serra Geral aqui, tá? Que vai dividir. A Serra do Mar também divide vertente atlântica de interior, também, tá? Mas principalmente a Serra Geral, tá? E outras serras que tu vai ter aqui no interior. Tudo bem? Então, relevo é isso, essa divisão aí do relevo catarinense. Fique atento a eles, tá? Se eu pegar um perfil do nosso relevo, eu tenho isso aqui, ó, no relevo catarinense, esse perfil, tá? Então eu tenho a planície costeira ou litorânea, tem a escarpa da serra, que é as primeiras serras do mar aqui, né? Serra do Mar. Aí eu tenho essa escarpa. Depois eu tenho aqui um pequeno planalto de lajes aqui, tu vai ter uma pequena área de sedimentação ali, planalto sedimentar, que é pequeno, em lajes, e depois tu tem a escarpa da Serra Geral e aí o planalto ocidental, tá? Então vai ter essa região. Se eu pegar mais para o sul do estado, mais perto ali de Criciúma, eu vou ter região costeira, uma região mais alta, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, dentro carbonífero, então região carbonífera, aqui Serra do Rio do Rastro, lembra? Sobe lá, sobe, Serra do Rio do Rastro, chega na Serra Geral, eu tenho o Planalto de Santa Catarina para cá, tá? Então, numa divisão aí do nosso Planalto. Lembra que o relevo catarinense, ele diminui de altitude para o oeste. Os pontos mais altos de Santa Catarina estão na Serra Geral, tá? Os pontos mais altos de Santa Catarina estão na Serra Geral, e aí eles vão diminuindo a altitude para o oeste. Tranquilo? Como é que cai isso, professor? Assim, ó, cai assim, ó, assim que caiu na UFSC em 2024. Olha esse perfil aí, ó, que eu uso na aula, estava na prova em 2024 ali, ó, caiu ele perfil na prova. Então assim, ó, sobre o perfil topográfico, unidade de relevo, características geológicas de Santa Catarina, é correto afirmar. 01. Os locais de recarga do aquífero Guarani no estado se encontram em áreas de planaltos, tornando essa faixa suscetível ao risco de contaminação.
Foi? Tá. Então, tá? Então, olha aqui, ó, só para terminar. Então, mesmo tendo a dissecação dos rios, ele não fica a área mais baixa, tá? A partir da escarpa geral, as altitudes. A outra, tá? A partir da escarpa geral, as altitudes médias aumentam progressivamente em direção ao oeste. Dá para ler? Dá, né? Porque ela não vai aumentar. Progressivamente ela vai, ó, diminuir as altitudes, tá? Atingindo seu máximo próximo à divisa com o Rio Grande do Sul e a fronteira com a Argentina, ó. Com a Argentina, tá? Então, não é. A maior estrutura de altitude está aqui na Escarpa da Serra, né? Então, olha aqui, 16. A planície costeira corresponde ao relevo com a predominância da cobertura sedimentar formada pela era pré-cambriana. Não, a planície costeira é cobertura sedimentar recente, quaternária da era Cenozoica. A areia da praia, depósito sedimentar, por exemplo, né? Então, não é sedimentar atual. Foi? Tá. Galera, ó, seguindo então aqui com nossa revisão de Santa Catarina, tá? Bom, aqui, ó, vegetação, tá, galera? Presta atenção aí, ó. Outra coisa comum de cair em prova da federal, tá? Questão sobre vegetação. Lembra algumas vegetações aqui, tá? Esse aqui é o mapa tradicional de vegetação. Esse é o mapa do Atlas Oficial de Santa Catarina, né? Da vegetação catarinense. Então, olha só. Aí, tu tem algumas vegetações que tem que lembrar delas, tá? A primeira delas é a vegetação litorânea. Tá em vermelho no mapa ali, ó. A vegetação litorânea. Que vegetação é essa? Principalmente manguezais. Manguezais vem até aqui, ó. Manguezais vem até aqui, Laguna, tá? Até essa região de Laguna. Mangue verdadeiro vem do Brasil, todo o litoral brasileiro, até aqui em Laguna. Daqui para o sul, daí do Brasil, já não tem mais mangue verdadeiro, tá? Tem banhado, charco, outras coisas, mas mangue não tem. Mangue nessa região, então mangue lembra vegetação característica de mangue, raízes aéreas, coisa e tal. O mangue vermelho, o mangue branco, que são as vegetações típicas desse mangue. É muito característica aqui de Florianópolis, Tacurubi ali, né? O mangue do Tacurubi, o maior deles, mas lembra que tem mangue no norte da ilha, tem mangue também no sul da ilha e tem mangue em outros lugares, né? Tu tem mangue aí no norte do estado, ali, né? Em São Francisco do Sul, tu tem mangue em Laguna, tem mangue em outros lugares aí também, tá? Mas normalmente caem esses das cidades, tá? Por quê? Porque ali tem a pressão urbana. O mangue sofre essa pressão urbana, né? Crescimento urbano, coisa e tal. Lembra que aqui no mangue do Tacurubi tinha inclusive o lixão, né? Então, o lixão da cidade de Florianópolis durante anos foi no mangue do Tacurubi ali. Hoje, agora, ali é uma área recuperada que tem a Concap lá, né? Nessa área recuperada. Bom, olha só. Junto com essa região de mangue, tu tem a restinga, que é aquela vegetação que está relacionada à praia, à beira da praia, né? A duna. Então, restinga. Está acontecendo muito movimento de ocupação de área de restinga aqui no litoral catarinense, sobretudo Florianópolis, né? Lembra que eu falei para vocês a pressão urbana que está sobre Florianópolis, sobre plano diretor catarinense, né, de Florianópolis. Esse plano diretor está sendo modificado. Existe uma. Agora sim temos pilha. Bora lá. Galera, agora tá escutando? Tá? De boa? Então vamos seguir aqui, galera. Olha só. Bom, eu estava falando sobre a Mata Atlântica, né? Disse para vocês, ó, a vegetação mais devastada de Santa Catarina é a araucária, tem 5% só da área original, tá? A Mata Atlântica ela tem em torno de 20 em Santa Catarina. A nível de Brasil, não. A nível de Brasil, a mais devastada é a Mata Atlântica, tá? Mas que é um hotspot, inclusive, tá? Então, nessa área aqui, tá bastante devastado pelo crescimento de cidades, tá? Implantação de lavouras e coisa e tal aí também. No Planalto, a gente vai ter aqui as duas vegetações, campos, os campos de altitude, que aqui no mapa eles estão chamando de steppes, tá? Que são campos de altitude, lugares muito altos, muito frio, e aí tu vai ter uma forma de um tipo de uma steppe, assim, um campo de altitude. E em marrom as araucárias, tá? O período, a área original das araucárias. Lembra, a araucária, ela foi muito devastada por, principalmente, colonização alemã e italiana, que foram usar essa araucária para
construção de casas, aí é uma árvore que é muito fácil de cortar, fazer madeira, coisa e tal, tábua para casa, tá? Então, bastante importante. E aí tem também a questão que envolve a celulose. Então, Santa Catarina, depois que proibiram o corte da taiga no hemisfério norte, muitas empresas vieram atrás das araucárias no sul, na América do Sul, tá? E vieram para cá cortar também, tá? E por último, a vegetação que a galera esquece, que é essa aqui, ó, da margem do Uruguai, aqui, essa que está em verdinho, que é a única formação verdadeiramente temperada do Brasil, que é a floresta estacional decidual, tá? Então é uma floresta decídua que perde as coisas perde as folhas. Quem tá fazendo aí? Tá filmando a aula? Quem tá fazendo? Transmitindo? Ó, então, a... pensei que estava transmitindo a aula pelo celular, né? O cara tá me acompanhando aqui assim, ó, transmitindo pelo celular pra galera. Olha aqui, ó, tá? Então, a a formação da verdadeiramente temperada de Santa Catarina, que é a floresta estacional decidual lá no oeste do estado, tá? Então aí, ó, as vegetações catarinenses. Fica ligado que é bem comum cair vegetação em prova. Em algumas provas caiu localização de vegetação, certo? Localização de vegetação. É importante ficar ligado nisso, esse tipo de vegetação que a gente tem e a localização, tá? Outra coisa que é comum cair em prova é a hidrografia catarinense. Vamos relembrar dela aqui, ó. Hidrografia de Santa Catarina. Então a gente vai ter aqui, ó, três grandes bacias hidrográficas no estado. A Atlântico Sul, né, que vai passar por aqui. Tu vai ter a Uruguai e tu vai ter aqui, ó, essa bacia, que é a bacia do Iguaçu, que na verdade ela pertence à bacia do Paraná. A bacia do Paraná, tá? Então, no norte do estado. Ali, inclusive, com a nascente do rio Iguaçu, aquele que vai fazer a sua foz nas cataratas do Iguaçu, né? Vai nascer aqui, cruza o estado do Paraná e nasce aqui nessa região. Então, tu vai ter aqui, ó, essa bacia, que é a bacia do Iguaçu, no norte, que vai correr para o interior, vai correr para o interior do Paraná, Foz, lá na Foz do Iguaçu. Aí tu vai ter a do Uruguai, que vai drenar o Planalto Catarinense, vai correr para a fronteira com o Rio Grande do Sul e vai fazer o Rio Uruguai aí, que depois vai ter sua foz lá no estuário do Prata, né? E aí tu vai ter aqui a planície, a vertente litorânea. Vertente litorânea que vai, os rios vão correr para o mar, aí aqui, né, direto. Então, são essas vertentes. A bacia do Itajaí-Açu, olha aqui a bacia do Itajaí-Açu, ó. Isso aqui tudo é bacia do Itajaí-Açu, tá? Ela é enorme. Ela é a maior totalmente catarinense, como a gente falou na questão anterior, tá? Mas ela não é a maior de Santa Catarina como um todo. A maior é o Uruguai, né? Então, de Santa Catarina. Então, aqui, ó, a vertente do Atlântico. Todos eles rios importantes aí. Lembra aí de rios o seguinte, ó. É muito comum cair rios litorâneos, bacias litorâneas. Então, aqui, ó, rios como o Itajaí-Açu, Rio Tijucas, Cubatão, Tubarão, Uruçanga, o rio Mampituba, que faz a divisa, o rio Araranguá, aqui no sul do estado, o rio Peperiguaçu, aqui, ó, que divide com a Argentina, Santa Catarina com a Argentina, né? Na vertente do interior, aqui na bacia do Uruguai, ó, Rio Chapecó, Irani, Rio do Peixe, Rio Canoas e Rio Pelotas, que são os dois rios que formam o Rio Uruguai, né? Os dois com nascente aqui em Santa Catarina vão formar o Rio Uruguai quando eles se encontram na divisa com o Rio Grande do Sul, tá? Então lembre aí dos rios catarinenses. Lembra das vertentes também, tá? Vertente do interior, vertente do litoral. Tanto o Iguaçu quanto o Uruguai são vertentes do interior, correm para o oeste, né? E o Atlântico Sul é vertente do litoral, corre para o Atlântico esses rios, tá? Então o divisor de águas, em geral, é a Serra Geral, né? Serra Geral. Serra do Mar também faz divisão lá no norte, vai dividir ali o litoral com o Iguaçu, né? A bacia do Iguaçu. E o restante Serra Geral que faz essa divisão dessa vertente aí, como a gente viu lá atrás, tá? Clima. Bom, clima de Santa Catarina, assim, subtropical, né, galera? Tranquilão, né? Subtropical. Verões quentes, invernos frios, chuva o ano todo. Subtropical. Mas tem uma classificação que cai bastante em provas de Santa Catarina, que é a classificação do Kippen-Geiger, né? Então, Santa Catarina, basicamente, CFA, CFB. O que quer dizer essas letras aí para o Kippen-Geiger? Seguinte, ó, C é mesotérmico úmido,
F quer dizer sempre úmido, ou seja, não tem estação seca. A, vão ter verões mais quentes. E B, verões mais brandos, a menos, tá? Então, na Santa Catarina, ó, na região próximo ao litoral e na margem do Uruguai, no extremo oeste, eu vou ter o CFA, tem verões mais quentes. Já em áreas como, por exemplo, o Planalto, nas áreas mais altas, os verões são mais brandos. Por quê? Porque é mais alto. Então, eu vou ter ali uma temperatura mais amena durante o verão, tá? CFA, CFB. Sobre Santa Catarina e clima, não esqueçam que Santa Catarina está diretamente relacionada ao movimento de massas de ar, tá? Massa polar atlântica, massa tropical atlântica, essa briga de massa de ar. E aí, as chamadas frentes frias, que traz primeiro chuva e depois frio, né? Então, as frentes frias costumam chegar pela massa polar atlântica e a circulação marítima de altas e baixas pressões, normalmente baixas pressões, vão jogar água do oceano em direção ao continente, vão jogar água do oceano em direção ao litoral. Então, por exemplo, essa semana mesmo teve um exemplo disso, né? Semana o estado todo estava com sol, ontem, terça de manhã, o estado todo estava com sol, o litoral estava chovendo, né? Temporal e chuva aqui no litoral. E aí eu estava dando aula em Criciúma, tirei foto lá, céu azul com sol em Criciúma e aqui chovendo, caindo água, tá? Então, o que aconteceu? É essa movimentação de mar, essa movimentação da água do mar trazendo essa chuva com a massa tropical atlântica litorânea que vai trazer essa umidade para cá, tá? Então, a ação dessas massas. Lembra também que lá no oeste de Santa Catarina, eu tenho alguns lugares lá no extremo oeste onde de vez em quando a massa tropical continental vai agir. E aí lembra que essa massa tropical continental ela é seca, ela se forma sobre o Paraguai e é seca, ela não provoca chuva. Então provoca uns períodos de estiagem lá também no oeste do estado, tá? Então essas massas de ar que atingem Santa Catarina. Muito bem. Questão aí da prova, tá? Vai falar aí, ó, sobre a maior unidade de conservação e proteção integral de Santa Catarina foi criada em 1975, com base nos estudos do botânico Padre Raulino Heitz e Roberto Miguel Klein, com o objetivo de proteger a rica biodiversidade da região e os mananciais hídricos que abastecem a cidade da Grande Florianópolis e o sul do estado. Localizado em uma região estratégica única e muito especial da Mata Atlântica. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro possui uma ampla diversidade de habitats. 5 das 6 grandes formações vegetais do bioma atlântico encontram-se no estado, estão representadas no parque. Tá? Sobre o bioma Mata Atlântica, é correto afirmar: 01. Em Santa Catarina, a Mata Atlântica compreende a planície e as serras do Planalto Ocidental Catarinense, ambiente com baixo índice de umidade e elevada amplitude térmica. Cara, não, né? Então, não tem Mata Atlântica em Santa Catarina no Planalto Ocidental. Lá tu tem as araucárias, né? Embora, veja bem, se eu estiver falando de bioma Mata Atlântica, lembra que quando eu classifico bioma, o bioma da Mata Atlântica inclui a araucária? Lembra do mapinha que ele inclui a área da araucária? Então, quando eu falo daí, eu tenho a ombrófila densa Mata Atlântica, a ombrófila mista araucária, lembra? Então, tem essa classificação, tá? Mas aqui computou como equivocada, até porque tem, ela vai ocupar o Planalto, né? E vai ocupar aqui, baixo índice de umidade, não tem baixo índice de umidade, elevada amplitude térmica, tá? Elevada amplitude térmica também tem, né? Então, variação entre verão e inverno, mais quente e frio. 2. A elevada biodiversidade do bioma Mata Atlântica que conta com a presença de milhares de plantas vasculares, existe em função da variação do ambiente do bioma. Verdade, né? Tá tranquilo, né? Então a variedade está relacionada com a variedade de características da onde o bioma se encontra, tá? 4. O solo da região da Mata Atlântica, em geral, mais raso e úmido, favorece o processo de erosão e movimentos de massa, com deslizamentos de encosta. Então, ok, né? Então, são solos que
favorecem deslizamentos por conta do relevo onde ele está, né? Então está em relevo inclinado, serra, né? A região da Serra do Mar, essa região. Lembra que sempre que eu tenho chuva, mais prolongada, eu tenho uma tendência de deslizamento de massa em toda essa área litorânea que vai até o Espírito Santo, tá? Então, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, a tendência de deslizamento de encosta ou escorregamento de massa, tá? Bem comum. Mas aqui, ó, tem diferença de chover muito e chover constantemente. Aqui chove constantemente, mas as médias pluviométricas são menores, por exemplo, que o Cerrado, que chove só no verão, entendeu? O Cerrado chove mais do que aqui, tá? Então chove constantemente, média pluviométrica é menor. Tá? 8. As formações da Mata Atlântica estão restritas às áreas de restinga. Não, né, galera? Aí, ó. Formação de Mata Atlântica restrita às áreas de restinga? Não, né? Ela se amplia, vai além. Fácil também, né? 16. Uma das formações fitofisionomia de bioma atlântico é a floresta estacional semidecidual, também conhecida como mata de araucária ou pinheiral, um tipo de vegetação do Planalto Meridional onde ocorria com maior frequência. Não, né? Ela não é uma mata semidecidual, né? Então, o que a gente pode chamar de decíduo em Santa Catarina é a floresta estacional decidual, tá? Ela é aciculifoliada e aí vai ter as características dela, tá? Outra questão que apareceu foi essa aqui, ó. Essa aqui é discursiva, galera, ó. Discursiva sobre Santa Catarina. Aliás, faz algum tempo que não aparece uma discursiva sobre Santa Catarina na prova, tá? Pode ser que, ó, pau, seja agora, tá? Uma discursiva sobre Santa Catarina, né? Tem gente que já correu uma lágrima do olho direito. Eu vi daqui, tá? Então, olha aqui, ó, calma, vai dar certo. Então, essa questão vai falar, ó, Santa Catarina, nem vou ler aquilo ali. Santa Catarina é um estado com características humanas e físicas peculiares. Sobre a temática climatologia e aspectos de ocupação do território catarinense, responda. Letra A. Qual a massa de ar responsável pela queda da temperatura e pelas chuvas frontais no estado de Santa Catarina? E ele ainda botou aqui, ó, escreva por extenso, porque vai ter um preguiça que vai botar só como é que chama? A sigla, vai botar só a sigla, né? Então não, ó, massa polar atlântica, tá? Galera, presta atenção numa coisa, olha só. Massa de ar responsável pelas chuvas frontais de Santa Catarina. Se ele não tivesse colocado pela queda da temperatura e chuva frontal, eu poderia botar massa tropical atlântica também, né? Porque ela também é responsável por chuvas, duas provocam chuva, tá? Então, aqui ele falou queda da temperatura. Então, a queda da temperatura me classifica só a massa polar atlântica, tá? B. Aponte duas características do processo de ocupação na bacia do rio Itajaí-Açu. Aí pega a bacia do rio Itajaí-Açu, em vez de eu perguntar do rio, o que eu vou perguntar? Quem é que ocupou aquilo lá e como é que foi essa ocupação dessa região? Então vamos lá, ó. Ocupação do Bacia, colonização foi alemã, tu vai ter lá, ó, Pomerode, Blumenau, né? O alemã, italiana, Nova Trento, Brusque, e portuguesa, Itajaí. Então eu tenho aí ocupação de colonização alemã, italiana e portuguesa na região. Características da ocupação, ó, minifúndios com policultura, desde o início da colonização, tá? Pequenas propriedades rurais com policultoras. Tem também a herança empreendedora europeia naquela região. Então, tu tem grandes empresas hoje formadas por esses imigrantes naquela região ali do Vale do Itajaí, inclusive a indústria têxtil catarinense, né? Naquela região. E várias festas típicas que também vêm dessa colonização. Então, algumas coisas aí que podia colocar sobre essa formação, tá? C. Indique 3 cidades. Essa aqui que dá uma tremida no joelho da galera, né? Começa a bater. Indique 3 cidades de maior importância econômica na bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu que sofrem com inundações ou deslizamentos. E aí? Tem que ser cidade, tem que estar no Vale do Itajaí, tem que ter importância econômica e tem que sofrer com inundações ou deslizamentos. Né? Mas é fácil, galera. Quem é? Vamos lá, ó.
pode citar Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, Brusque, por exemplo, de citar também, né? Então, tem cidades aí que têm importância econômica e tem também aí nesse Vale do Itajaí e que sofrem com essas questões, tá? E por último, aqui a letra D, ó, aponte 4 condições prévias para o fenômeno das inundações e suas graves consequências, sendo 2 delas de ordem natural e 2 de ordem antrópica, né? E aí a prova ainda coloca, ó, só citar aqui, cita 1, cita 2, cita 1, cita 2, certo? Coloca o espacinho para citar. Vamos lá, primeiro, ordem natural, clima chuvoso, clima subtropical úmido, então chove constantemente, né? Declividade do relevo, então áreas de relevo com acentuado declive que facilita o deslizamento e a acumulação em um único leito de rio de bastante quantidade de água. Extensa rede fluvial da região que capta água muito longe e carrega para dentro do mesmo rio. O caso do Itajaiaçu, né? Itajaiaçu carrega água aqui da serra de perto de Bom Retiro, Alfredo Wagner, carrega água até o Vale do Itajaí. Então imagina uma chuvarada carregando água desde aqui, tudo jogando para dentro do mesmo canal do rio. Vai encher, né, galera? Não tem como, tá? Lembra de uma coisa. A gente falou isso lá na revisão de Santa Catarina, tá? Durante o ano. Lembra que aqui nessa região do Vale do Itajaí, a gente tem 3 barragens de contenção de enchentes importantes. Barragem Norte, Barragem Oeste e Barragem Sul, dentro do Itajaiaçu, tá? Para controlar a água em períodos de chuva. O maior problema deles é a barragem da onde? Lembra? A Norte, que fica na cidade de José Boatê. Na cidade de José Boatê, essa barragem está dentro de área indígena. E quando fecha a barragem para evitar a inundação das cidades, vai inundar a área indígena ali também. Então, aí, confronto, tá? Dá conflito ali com as terras indígenas. Tá? Muito bem. E antrópica, impermeabilização de solo. Então, a impermeabilização de solo urbano, assim, enfim, não ter área de infiltração. Ocupação irregular em costas. Então, essa ocupação irregular em costas normalmente facilita o processo de escorregamento de massa, né? Desflorestamento de encostas e desrespeito aos planejamentos urbanos, né? Que são organizados, né? Ou às vezes não. Sim. Uhum. Beleza? Tranquilo? Bora lá, então. Uma aí? Não? Travou? Foi? Ó, outra questão aí, ó. Eu botei um mapa pequenininho aqui para botar maior as letras, tá? Então, aqui do ladinho, tá? 2 vertentes, ó. Aqui tem uma vertente do litoral, aqui tem uma vertente do interior, tá? Número 2 no mapinha aí, tá? A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de 95,4 mil quilômetros quadrados. O menor estado do sul do Brasil. Uma viagem de poucas horas de carro é suficiente para experimentar mudanças radicais de clima, paisagem, no sotaque e cultura. Com base nas informações acima e conhecimento a respeito de Santa Catarina, é correto afirmar que 01. O processo de conquista do povoamento do Planalto Catarinense, em particular do Planalto Serrano, foi marcado pelas condições naturais, principalmente pela condição do relevo e da vegetação. E aí? Ó, me ajuda aí. Foi? Ó, ok. Por quê? Vamos lá. Ocupação do povoamento do Planalto Serrano, marcado pela condição natural. Que condição natural? Lembra que o Planalto Serrano ele foi ocupado pelo movimento dos tropeiros, né? Ligando São Paulo, Sorocaba, até o Rio Grande do Sul. Carregamento aí das tropas, depois dos charcas e coisa e tal, né? Então, esse movimento aí. E ele ocupou ali. Então, sim, ele tem a ver com as condições naturais, principalmente condição de relevo e de vegetação. Então, foi o lugar onde eu conseguia passar com as tropas, quando no relevo mais plano, naquele planalto, e fazer esse caminho. Por que não vinha pelo litoral? Porque o litoral era cheio de sobe e desce morro e sobe e desce e coisa e tal, e aí o gado não ia conseguir vir. Então, tu vem pelo planalto, que era mais plano, condição de relevo. Mas olha só quanta coisa tinha que saber para responder uma alternativa ali, certo? Então, ela refere-se a esse ponto, tá? 2.
O estado está dividido em duas porções. A parte da linha indicada na Serra Geral e do Mar, no sentido norte-sul, sendo o litoral e a encosta, a porção de número 1 e o Planalto de número 2, lá no mapinha, né? Correto. Então, ó, aqui é Serra do Mar, Serra Geral, divide aqui Planalto, aqui encosta da Serra e litoral, né? Então, ou planície litorânea, tá? A cidade de Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma, Itajaí e Palhoça, e a Grande Palhoça, pertencem ao grupo das 10 maiores populações absolutas do estado. Estão concentradas na porção assinalada pelo número 1 do mapa. E aí? Elas estão entre as maiores do estado? Estão no número 1? Sim, estão todas dentro do número 1 e elas sim estão entre as 10 cidades mais populosas do estado. Diz que são as mais populosas? Não, diz que estão entre as 10 mais populosas, certo? Então, correto, tá? Na porção de número 2, drenada totalmente pela bacia hidrográfica do Uruguai, apresenta destaque na agroindústria, fruto da integração entre os pequenos produtores de cereais com empresas de propriedades de colonizadores europeus oriundos de diferentes áreas ao longo da região de número 1. Meu Deus, que rolo isso. O que ele está dizendo aqui? Que na porção 2, Planalto Santa Catarina, predomina a atividade, ó, número 2, cadê? Atividade, não. Que a porção da hidrográfica do Uruguai apresenta destaque à agroindústria, tá? Então, sim, ali domina a bacia do Uruguai e a agroindústria é fundamental. Fruto da integração entre pequenos produtores de cereais e empresas de propriedade de colonizadores europeus. Então, empresas que foram fundadas por colonizadores europeus, que ocuparam aquela região vindo do litoral de Santa Catarina. Não, galera, não, tá? O que acontece ali? Predomina a atividade industrial? Sim, agroindustrial. Principalmente criadores de frangos e suínos, tá? A agroindústria catarinense destaca frangos e suínos, tudo bem? Então, não de cereais. Segunda coisa, os colonizadores que formaram inicialmente o oeste do estado, eles vêm do Rio Grande do Sul. Então, são migrantes europeus, né, principalmente italianos e alemães, que vieram do Rio Grande do Sul ocupar o oeste de Santa Catarina, tá? Então, por isso essa proximidade, inclusive, do oeste com o Rio Grande do Sul. Fala. Porque tem a do Iguaçu também, né? Então, realmente, tem também a do Iguaçu. Mas é que a maior parte ali é do Uruguai. Então, não totalidade, mas é uma maior parte do Uruguai que poderia falar, tá? Então, totalidade do lugar. Já poderia cortar também. 16. As mudanças radicais do clima na paisagem são explicadas pelas diferenças altimétricas entre litoral e encosta na porção número 1 e no planalto na porção número 2, na qual ocorrem baixas temperaturas e precipitações e neve esporádica que tem reflexo na paisagem. Tudo bem, né? Tranquilo, é isso aí. Então, aqui no litoral, tu vai ter, na número 1, tu vai ter mudanças climáticas, que tem a ver com altitude, né? Tu sai daqui de Florianópolis, por exemplo, sei lá, 20 graus, tu chega ali em Urubici ou antes, ali em Bom Retiro, que é mais alto, vai ter quase 1.000 metros de altitude, tu vai ter uma temperatura bem mais baixa, né? Então, a temperatura vai ser mais baixa por conta da altitude. E no oeste, no Planalto, esporadicamente eu tenho neve, por temperaturas muito baixas e umidade que vem nas massas de ar, tá? 32. O Vale do Itajaí-Açu é uma região importante de Santa Catarina, com destaque para o quadro formado por Blumenau, Brusque, Itajaí e Jaraguá do Sul, cidades cuja economia baseia-se na indústria têxtil. Não, por quê? Jaraguá do Sul não é Vale do Itajaí, né? Jaraguá do Sul. E aí a galera que vem de fora chora, né? Porque daí a galera que tá vindo não sabe. Mas Jaraguá do Sul, se fosse Rio do Sul, tudo bem. Mas Jaraguá do Sul pertence à região Nordeste, junto com Joinville, tá? E não ao Vale do Itajaí, tá? 64. O destino turístico Caminho dos Príncipes. Pô, mas aí é para ferrar, né?
Então vamos lá. Destino turístico Caminho dos Príncipes é marcado pela forte colonização alemã, como é o caso de Joinville, que apresenta a maior população do estado e é importante pelo polo industrial, onde eventos culturais se destacam. Exemplo, Festa das Flores e o Festival de Dança, e pela influência portuguesa, como é o caso de São Francisco do Sul, que cedia o Museu do Mar, o Porto de São Francisco, na Baía da Babitonga. E aí, o que tu marcaria? Real, tudo certinho, tá, galera? Tudo ok. Sim, Joinville, colonização alemã, tem essa característica dos festivais, Festas das Flores, Festival de Dança, São Francisco do Sul também, o Museu do Mar, né? Então, importante museu aí sobre embarcações e pesca, do estado de Santa Catarina e do Brasil, e também o Porto de São Francisco, também na Baía da Vitonga, que é aquela região ali onde tem a formação ali da estrutura geológica cenozoica do Quaternário, ali, depósito sedimentar naquela área. Tá? Então, tudo ok. Então, uma questão aí, ó, sobre geografia física misturando com humana de Santa Catarina, tá? Bom, olha só. Agora, seguinte, o que nos resta agora no tempo que temos? Vamos dar um geralzinho no estado, passando por regiões do estado aí, né? E as características de cada uma dessa região. Resuminho, bem resuminho, tá, galera? Mas é que revisão, então, é o que a gente tem para poder fazer, tá? Então, aqui, ó, norte do estado. Norte do estado, ó, é o polo tecnológico e moveleiro e metal mecânico. Então vamos lá, ó, tu tem aí, ó, no norte do estado, cidades como São Bento do Sul, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Canoinhas, são cidades dessa região aqui, tá? Do polo norte, na região norte de Santa Catarina. Nessa região, eu vou ter aí uma caracterização de produção econômica ligada muito fortemente à indústria. Joinville, um centro polo metal mecânico, né? Então, eletromecânico em Jaraguá do Sul, VEG, né? A VEG é uma das maiores empresas do planeta aí na área de semicondutores, semicondutores não, de condutores elétricos, isoladores elétricos também, tá? Motores elétricos também. Então, vai produzir ali em Jaraguá do Sul. Então, é uma área metal mecânica muito importante, tá? Tu tem metalúrgicas importantes, siderúrgicas importantes em Joinville também ali, tá? Então, essa área aí do norte do estado. Exportando, inclusive, tá? Para outros países a partir dali. O polo moveleiro, produção de móveis, tá? Móveis tipo exportação. Já ali tu vai ter Canoinhas, vai ter alguma coisa, mas o maior destaque é São Bento do Sul, tá? São Bento do Sul tem muita empresa que produz móveis, inclusive para fora do país. Inclusive móveis que foram sobretaxados pelo Trump na taxação agora, tá? De agosto. Então, Santa Catarina sofreu com esses móveis que foram taxados aí para lá, tá? Então tem lá em São Bento do Sul tem indústria que só produz para Estados Unidos, não produz para outro lugar, só para Estados Unidos. Então, as indústrias são especializadas em produzir móveis para enviar para os Estados Unidos, tá? Então, produzindo ali. Depois eu tenho o Vale do Itajaí. Vale do Itajaí predomina aí a indústria têxtil e do vestuário, é o grande destaque, tá? Embora tu tenha polos tecnológicos ali também, é o caso de Blumenau, com a FURB, né? A fundação da Universidade de Blumenau ali, né? Então tu vai ter a FURB, uma importante área de tecnologia também, que vai dar um tecnopolo para Blumenau, mas está aí o grande destaque, a indústria têxtil. Historicamente, a indústria de tecidos, né, importantes ali naquela região, e também a indústria de confecção. Então, cidades como Rio do Sul, como Brusque, Ilhota, são cidades importantes na venda desses produtos aí, dessas confecções, tá? Nessa área aí da região. Cidades ali, ó, tu pega Itajaí, Balneário Camboriú, e Camboriú pertence ao Vale do Itajaí, tá, galera? Pertence ao Vale do Itajaí. Aliás, pertence à região metropolitana de Itajaí. Balneário Camboriú é mais conhecido que Itajaí, né? Mas, na verdade, ela não é a cidade polo. A cidade polo é Itajaí, né? Que é maior, mais dinâmica economicamente. Então, que tem o porto, né? Que é importantíssimo, o Porto de Itajaí. Então, ela engloba Balneário Camboriú, tá? Então, Balneário Camboriú está na região de Itajaí, numa divisão urbana do estado, tá? Depois a Grande Florianópolis, aí destaque, né, para o setor tecnológico. Hoje Florianópolis é uma cidade que arrecada mais com tecnologia do que com turismo, que historicamente era o papel
da cidade, né? Então, hoje, tecnologia é muito forte, ligada à Universidade Federal, também ao UDESC, né? Na formação dessa tecnologia. Tem aí serviços, o setor de serviços muito forte, construção civil é muito forte na região, inclusive, ó, essa relação fica ligada, ó, na Grande Florianópolis, né? A pressão da construção civil sobre a administração pública municipal, né? Então, ela pressionando a mudança dos planos diretores para autorizar as construções aí, o que vem acontecendo aí nessa discussão que a gente está vendo em Florianópolis, né? Então, Grande Florianópolis, ó, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro, Antônio Carlos, Águas Mornas, a Grande São Pedro de Alcântara, né? Ela não está aí hoje, né? A Grande São Pedro de Alcântara, né? Então vai ter lá naquela região toda aí essas cidades, né? Da Grande Florianópolis. Sul do estado. Sul do estado cai bastante em prova da federal, tá, galera? Fiquem atentos aí, ó. O sul do estado cai bastante ali na prova. Sul do estado tu vai ter destaque aí, ó, alguns polos. Então, primeiro, carbonífero, lembra que é a região carbonífera do estado, é mineração importante ali, né? Então, mineração. Tu vai ter alguns destaques em indústria. Indústria de vestuário é muito forte ali, Araranguá, Sombrio, coisa e tal, né? Com facções importantes, inclusive produzindo para grandes marcas nacionais ali, né? Aliás, grandes marcas de roupa nacional mesmo tem ali nessa região como seu polo de início, né? Então tem ali. Também tem uma forte influência comercial, não está ali, mas tem uma forte influência comercial, tá? Grandes redes de supermercados de Santa Catarina nascem lá, nascem ali em Criciúma. Então tu tem, ó, Bistec, Giasse e Angeloni, ó, citei três aqui, que são de lá, são de Criciúma, as sedes são lá em Criciúma, todas as sedes dessas três aí, tá? Então polo comercial importante. Plásticos descartáveis também, então um polo de produção de plástico descartável, e o grande destaque é o cerâmico, tá? É o cerâmico. Então tu tem dois tipos de cerâmico no sul do estado. O cerâmico da cerâmica branca, que é o porcelanato, né, que vai rolar lá, e também a cerâmica marrom, ali em Morro da Fumaça, coisa e tal, que vai produzir telhas, tijolos e coisa e tal naquela região ali, tá? Então, que é a cerâmica marrom, toda nessa região. Cidades em destaque aí, ó, Criciúma, Tubarão, Laguna, Araranguá, Imbituba, são cidades dessa região aí da sul do estado, tá? Bom, aí eu tenho o Planalto Serrano. Planalto Serrano é essa área aqui, ó, onde tem o município de Lages. Lages, galera, é o maior município em extensão territorial de Santa Catarina, tá? É o que tem a maior extensão territorial do estado, é Lages, tá? Bom, olha lá. Lages, ele vai se destacar aí, ó, por uma colonização ligada aos tropeiros, como a gente falou. Então tem uma forte herança agrícola, tá? Uma forte herança agrícola. Então tu vai ter produção de gado, por exemplo, né, boi, coisa e tal, lá boi de corte, onde tu vai ter lá, tá? A região da Coxilha Rica, que é uma área enorme lá onde passavam os tropeiros, tem até hoje as taipas de pedra construídas pelos tropeiros para cruzar com as tropas ali, até hoje estão lá, tá? Mas em relação à indústria, o grande destaque é a indústria de madeira, a produção de madeira e a indústria de celulose. Tá? O grande destaque dessa região aí industrial é essa produção de celulose e a produção de madeira. Cidades de Lages, São Joaquim, Urubici, Urupema ficam nessa região. E por fim, o oeste do estado, que é outro campeão de prova aí, tá? Oeste do estado. O oeste do estado é importante por quê? Porque tem uma boa parte da economia catarinense ligada ao oeste do estado, tá? Então fique atento aí, ó. Cidades como Chapecó, Joaçaba, Concórdia, que vão ficar nessa região, elas têm importante ligação com a agroindústria. Então a agroindústria catarinense é muito forte, exportação, vende para o mundo inteiro. A produção de frangos e derivados de carne de frango de Santa Catarina ganha um mundo, tem a Ásia, o Oriente Médio, a Europa, os Estados Unidos, inclusive, e nessa taxação do Trump aí, né? A gente lembra que afetou essa indústria também aí, tá? A agroindústria catarinense, tá? Não só de frangos, também de suínos. Lembra que essa agroindústria tem uma forte relação com o pequeno produtor, sistema cooperado de parceria. Então, a indústria
fornece as condições básicas para o produtor produz e ela garante a compra da produção. Então, faz um sistema de parceria com produtores, tá? Então, é quase um movimento de subsídio privado que acontece ali, tipo subsídio americano, né? Que lá é governamental, aqui tipo um subsídio privado desse sistema de parceria da indústria com o produtor no oeste do estado. Tranquilo? Ó, galera, tem mais coisa aí para vocês? Tem questões para responder sobre a economia catarinense? Tem aí questões, mais coisa do material? O material que eu botei impresso para vocês, o resumão lá, também tem outras coisas. Lembra lá ó, de dar uma olhada nas questões de geopolítica que eu coloquei no material de resumo de vocês, tá? As questões que envolvem ali grupos terroristas, coisa e tal, também que eu botei resumão lá no final, as COPs anteriores. Então, deem uma olhada nesse material antes da prova de vocês. Tudo bem? Fechou? Galera, quero desejar para vocês uma excelente prova, tá? Uma excelente prova. Estão mega preparados. Confio muito nessa preparação de vocês. Vou estar lá na UFSC, quem estiver fazendo na UFSC, eu vou estar lá na UFSC tanto no sábado quanto no domingo, estarei por lá. Me procurem, nem sempre mas estarei lá, tá? Talvez um pouco de azul, um pouco de verde. Então, estarei por lá. Tudo bem? Boa prova, tranquilidade. Vai que vai dar tudo certo, tá bom? Beijão do bola. Até final de semana. Tchau, galera.